quando ele tivesse talvez aí se martirizando por ter tirado a virgindade dela e ter resultado em um bebê. E aí ele me diz, né, joga essa corda aí para eu poder subir de volta, mas essa corda não é a salvação. Essa corda, no fim, é uma forca. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Então vamos falar de uma banda aí que tem sido muito requisitada no canal, já fazia tempo que eu não fazia vídeo sobre eles. Realmente não é uma das minhas bandas favoritas, mas isso não impede da gente falar deles. Tem muito fã e o documentário sobre o Nirvana e sobre as composições do Kurt Cobain é muito bom. Eu esqueci o nome, mas é um que mostra os cadernos desenhados dele e tal, e aí eles animam os desenhos que ele fazia nos cadernos de anotações, e é muito interessante aí entrar na vida e na cabeça do poeta, assim. O Kurt era um cara aí claramente da linha do John Frusciante, né, que ele sofria demais e passava isso nas suas letras, transparecia esse sofrimento e essa briga aí com a fama e atingir esse sucesso mundial e essa idolatração que ele não queria fazer parte disso, né? Isso tem muito a ver com a cultura grunge, essa ideia de refutar a fama, né? Ir contra o mainstream, né? Classicamente, documentadamente aí, o Nirvana sabotou o Hollywood Rock quando o Kurt Cobain descobriu que era uma marca de cigarro que estava patrocinando o evento. Então, aqui no Brasil, né? O João Gordo conta essa história já há muitos anos. Então, tem essa ideia, né? Essa rebeldia contra o mainstream, essa rebeldia contra a indústria da música, ela é muito forte nos anos 90 e era um contraste aí com o final dos anos 80, onde tudo era festa, farra e farofa, né? Então, quando eu digo que eu gosto de hard rock é dos anos 70, apesar de ter muita coisa boa dos anos 80, mas realmente aí a música em geral e o estilo se derivou aí e se diluiu em algo muito comercial e o grunge veio para lavar tudo isso. E o Nirvana era a ponta da faca que abriu essa nova década, né? E veio aí para simplesmente lavar e limpar toda a sujeirada que já estava acontecendo e realmente os excessos aí do final dos anos 80 já estavam demais e é muito bom que venha uma banda que virou a página, mantendo o rock vivo, né? Que hoje em dia que a gente vê que o rock tá muito em baixa, é muito bom ver que teve momentos na história que tiveram bandas aí que mantiveram a renovação do estilo e o Nirvana com certeza tem seu lugar na história, né? Como eu falo aí, não é o meu estilo favorito. Tem muitas bandas de grunge que eu gosto, mas não é do meu estilo favorito, mas isso não impede que eu traduza, interprete e a gente consiga achar alguma coisa para ensinar, aprender e conseguir aí decifrar o que o poeta quis dizer com isso. Então, não se sinta aí julgado ou comparado quando eu escolho uma banda para traduzir nesse canal. O meu gosto pessoal não influencia na decisão das músicas que vão ser pedidas. Então é assim que esse canal funciona. Você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo, interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou desse vídeo, compartilha para ajudar esse canal a crescer mais ainda e tá crescendo. E eu sou muito grato a todos que fazem parte desse canal. Vamos falar de inglês, então, Heart-Shaped Box, a caixa em formato de coração. Conhecendo Kurt Cobain, claramente ele vai achar um jeito de abordar esse assunto e não vai ser tão amoroso assim, né? Mas a caixa em formato de coração é aquela clássica caixa de chocolates que se dá em, né, Dia dos Namorados e coisas afins. Então ele tá dizendo: She eyes me like a Pisces when I'm weak. I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. Ela me olha como um pisciniano quando eu estou fraco. Kurt Cobain aí nasceu fevereiro, né? 20 de fevereiro. Então isso faz com que ele seja o primeiro dia de peixes, né? Então, usando os signos como analogia. E ela me olha como pisciniano quando eu estou fraco. Talvez aí dizendo que ela usa o seu conhecimento de astrologia quando ele está fraco, né? Se aproveitando das qualidades ou das deficiências dos piscinianos, né? Eu, como cresci assistindo os Cavaleiros do Zodíaco, os signos são algo que me interessa, né? Aquele desenho era demais. Faz anos que eu não vejo, mas a minha memória era excelente. Então, esse conhecimento sobre signos sempre me interessa e sempre que eu leio qualquer coisa que fale de signos, me remete a Seiya e seus amigos. I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. Então, eu fiquei preso dentro da sua caixa em formato de coração durante semanas, né? Então, uma ideia é que ele está, mais do que celebrar aí as partes boas do amor, ele está preso, né? Ele está se sentindo preso pela conotação do amor, né? E a caixa em formato de coração não tem nada melhor para exemplificar e pintar essa pintura aí do amor, né? Então, um símbolo do amor, que é a caixa em formato de coração, ele está usando como uma prisão, né? Porque ele está sendo aprisionado, né? I've been locked inside. Eu fui trancado dentro da sua caixa em formato de coração. Então, a gente já tem uma dualidade, né? Ele já está se ponderando aí sobre os benefícios ou os malefícios desse amor. I've been drawn into your magnet tar pit trap. Então, eu fui atraído, né? I've been drawn, eu fui atraído até a sua armadilha magnética de piche, né? Então, o seu poço, né? Porque pit é poço, tar é piche,
pitch, que é aquela substância que é muito grudenta e que é usada para fazer asfalto, e magnético e trap. Então, magnet é o magnético, algo que atrai e gruda, e o trap é uma armadilha. Então, aqui separando tudo, mas seria a armadilha magnética do poço de piche. Então, algo que puxa e prende ele, né? Deixa ele grudado ali, né? E ele foi atraído por causa disso. Então, ele está dando essa ideia de uma armadilha, né? A caixa dos corações que se tornou... A caixa em formato de coração que se tornou uma prisão. Então tem algumas dualidades aí nessa letra e a gente já mostra que o Kurt Cobain era um grande poeta, né? Às vezes a gente vê ele como um cara explosivo, muito sensível, mas aqui na hora da poesia ele era um baita escritor, né? E naquele documentário, que infelizmente eu esqueci o nome, também dá pra ver muito bem como funcionava a mente dele, né? Quanta tortura ele sofria psicológica e pessoal, emocional, mas ao mesmo tempo ele traduzia isso para músicas muito belas. E agressivas, né? Tu pode ter beleza e agressividade nas duas coisas, né? Então, e aí lendo essa letra e já comparando com outras informações que a gente tem sobre o Kurt, a gente consegue ver que a vida dele era essa dualidade, né? Agressividade e emoção, né? Várias partes, assim, né? Esse questionamento com a fama, ser muito famoso, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito introvertido. Então tu tem várias coisas acontecendo, né? Seus traumas de infância, mas a sua habilidade de querer escrever coisas muito belas, né? Então, o jeito que ele gritava nas suas músicas ao mesmo tempo que ele queria paz. Então, tudo essa dualidade permeou a vida inteira dele e, infelizmente, eram contrastes tão fortes que ele acabou tirando a própria vida, né? I wish I could eat your cancer when you turn black. Então, eu desejo poder comer o seu câncer quando você escurece. Olha só, aqui já tem bastante poesia e, mais uma vez, um contraste, né? Poder comer o câncer é a ideia de que a pessoa... Provavelmente isso acontece quando pessoas são muito agressivas, né? A Courtney Love poderia ser muito cancerígena nas suas... Isso é documentado, né? Que é quando ela atacava ele, ela era muito forte nas suas afirmações, né? Então, quando eles brigavam, ela era uma pessoa muito agressiva. Então, comparar isso com um câncer, que é uma doença também muito agressiva, faz todo sentido, né? Mas esse também era o signo da Courtney Love. Então, ele diz ali na primeira frase peixes, né? Piscianiano, e canceriano é a Courtney Love. Então, ele está comparando os dois signos, mas usar a palavra câncer com o lado negativo, que todos os cancerianos tem um lado também extremamente negativo, né? Tem essa dualidade, até porque o Cavaleiro de Câncer é o Máscara da Morte, né? Então já tem assim, eles escolheram fazer dele o lado pior de Câncer, né? Então eles pegaram o lado mais nocivo e mais agressivo de Câncer para manter ou para usar como representação do signo. Mas voltando para a letra, né? Eu gostaria de comer o seu câncer quando você escurece, né? Então a ideia de que ela era uma pessoa bondosa até se tornar agressiva, até escurecer. E a ideia de comer o câncer é tipo assim, eu gostaria de absorver, né? Como ele era um cara muito sensível, ele gostaria de absorver essa parte ruim, essa maldade que ela tinha quando ela escurece. E ele diz, hey, wait, I got a new complaint. Forever indebted to your priceless advice. Então, ei, espera, eu tenho mais uma coisa para reclamar, né? Eu tenho uma nova reclamação. E isso aqui é uma ideia que o Kurt tinha de que as pessoas percebiam ele como um reclamão. E aí ele deu uma entrevista dizendo, olha, eu reclamo sobre uma coisa uma vez e vocês repetem essa coisa que eu falei tantas vezes que parece que eu estou reclamando mais do que realmente eu fiz, né? Então ele já estava aí, como sempre, sendo exposto. Claro que naquela época não tinha internet, mas ele já estava sendo exposto aí a isso que a gente tem hoje em dia, que é esse eco, né? Mas na verdade na época acontecia com TV, jornais e esses tabloides, mas essa ideia, né, de popularizar uma fração do que a pessoa disse só com o intuito de aumentar ou reforçar o negativo sempre aconteceu na mídia, né? E aqui é um belo exemplo disso, né? Forever in debt to your priceless advice. Então, para sempre eu vou estar em dívida com os seus avisos, com os seus conselhos que não tem preço. E aí, aparentemente, essa frase ele usava para falar com a Courtney Love quando eles brigavam, né? Então, fazendo, é muito bom isso que tu tá me dizendo, né? Vou estar para sempre em dívida com essa maravilha que tu tá me dizendo. Então, tu já vê que esse é um som... Claro que tá documentado que o relacionamento que ele tinha com a Courtney Love era totalmente disfuncional, e aqui é mais um documento disso, né? E aí, com o refrão se repetindo várias vezes, ele já dá essa tonalidade de que essa situação se repetia várias vezes, né? Então é bem intencional isso. Meat eating orchids forgive no one just yet. Cut myself on angel hair and baby's breath. Orquídeas comedoras de carne não perdoam ninguém ainda.
Eu me cortei nos cabelos de anjos e na respiração de um bebê. Então aqui nós temos uma poesia muito bela e é muito curioso porque o nome do disco é In Utero, né? Eu não sei, agora o fã de Nirvana que me perdoe, né? Mas eu não sei se a Courtney Love já estava grávida quando ele escreveu esse disco. Eu imagino que sim, porque talvez a ideia do In Utero seja ele se ponderando sobre essa futura vida que ia vir ao mundo e que era a filha dele, né? A Frances. Então, eu imagino que ela já estava grávida quando ele escreveu essa letra e esse disco, né? Mas foi de Nirvana, que me perdoe, que eu não conheço tão bem assim a história da banda. Mas essas imagens, né? A ideia de escolher a anatomia feminina como capa do disco e o nome do disco ser In Utero me remete à ideia de que ele já sabia o que estava acontecendo, né? A orquídea comedora de carne, ela tem uma analogia aqui bem interessante, né? Porque a orquídea resembla, ela tem o aspecto dos órgãos e das genitais femininas, e a ideia de meat, a carne, ela é uma gíria, uma expressão para os órgãos masculinos, né? Então, essa orquídea que come carne, ela tem essa conotação sexual. Cut myself on angel hair and baby's breath. Então, eu me cortei no cabelo do anjo e na respiração, ou no hálito, né? É a respiração, né? Breath é respiração, mas pode ser assim, o ar que sai do bebê. E essas são duas coisas muito delicadas, né? Então, documentadamente, já se sabe, né? Cabelos angelicais normalmente são muito finos, muito sensíveis. E a respiração de um bebê também é muito sensível, né? Então, ele está dizendo que ele se cortou. Então, já mais uma vez esse contraste, né? Como se o cabelo do anjo e a respiração do bebê, de certa forma, apesar de ter essa aparência de bondade angelical, mas na verdade ele acabou se cortando, porque aí já dá uma ideia, uma dualidade, um contraste de que não são coisas tão amáveis assim, coisas tão delicadas assim, e mesmo assim, ou mesmo sendo tão delicadas, ele conseguiu se cortar com elas. Então, contraste. Broken hymen of your highness, I'm left black. Throw down your umbilical noose so I can climb right back. Então, o ímen quebrado da sua alteza. Eu sou deixado preto, né? Então, também, no primeiro verso ele usou a ideia de escurecer e agora ele está escurecido, né? Ele perdeu a sua essência. Então, ele quebrou o ímen da alteza, a ideia de nobreza, de que quando ela era uma virgem, ela era uma alteza. Então, assim, uma ideia mais bíblica, né? Então, aqui ele está misturando alguns conceitos mais etéreos, né? Ele usou cabelo de anjo, né? O nenê. Então, dá para ver que como nessa altura aqui o Kurt Cobain está se ponderando com muitas coisas, né? Coisas celestiais, coisas de outro plano, a agressividade, né? O amor, o nascimento da futura filha. Então, quando ele usa essas ideias, assim, né? Ele quebrou o ímen da alteza, ele tirou dela a sua nobreza, né? I'm left black, então ele se escureceu, como se ele tivesse cometido algum tipo de crime, como que se o que ele fez ali por romper o ímen da Courtney Love fosse algo não nobre, né? Então ele tirou a nobreza dela e dele mesmo, né? Throw down your umbilical noose so I can climb right back. Então, atire, né? Me jogue, throw down your umbilical noose. Aqui é uma baita poesia e muito forte, né? Me jogue a sua forca umbilical. So I can climb right back. Para eu poder subir de volta. Então é muito curioso, assim, porque tem a ideia de que bebês podem se enforcar com o seu cordão umbilical, então aí eles podem já nascer mortos, né? Então eles tiram a própria vida antes mesmo de nascer, ou às vezes até o médico consegue salvar e tal. Tem procedimentos e tal que o bebê consegue sobreviver. Mas é muito curiosa a ideia de que ele usou, né? A forca umbilical, porque o cordão umbilical é o que dá vida ao bebê, mas a forca umbilical pode ser assim. Ela estar grávida prende ela a ele, né? Então a Courtney Love estando grávida, ela prende o Kurt Cobain à sua relação. E aí ele diz, né? Joga esse cordão como se ele estivesse no fundo de um poço, quando ele estivesse talvez aí se martirizando por ter tirado a virgindade dela e ter resultado em um bebê. E aí ele me diz, né? Joga essa corda aí para eu poder subir de volta. Mas essa corda não é a salvação. Essa corda, no fim, é uma forca. Porque ele já está se ponderando se esse relacionamento aí vai dar certo ou não, né? Ele já está se ponderando e questionando essas partes aí muito agressivas que surgem desse relacionamento. Tanto ele quanto ela se escurecem, né? Estão se escurecendo, perdendo a sua vida, perdendo a sua vontade, né? A sua alegria desse relacionamento. E ele está dizendo, né? Esse cordão umbilical liga eles, pode salvar a vida dele, mas ao mesmo tempo vai acabar enforcando e sufocando ele cada vez mais. Baita poesia.
E aí, após o solo, né, que é uma coisa não muito típica no Nirvana, mas se eu não me engano, nessa época aí já tinha o Pat Smear na banda, né? E aí ele diz, né, She eyes me like a Pisces when I'm weak. Então ela me olha como um pisciniano quando eu estou fraco. Eu já estou preso dentro da sua caixa com formato de coração por semanas. Então, agora que a gente teve essa ideia do nascimento, do cordão umbilical, né, da dualidade entre o cabelo de anjo e ele se cortar, então já tem várias coisas aí que dão essa dualidade. Quando a gente lê o refrão de novo, né, ou esse verso novamente, ele já faz mais sentido, né? Então, ela me olha como piscineiro quando eu estou fraco. Então, ela se aproveitando da fraqueza dele, né? Como se ela soubesse as fraquezas do signo, né? I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. Então, eu estou preso dentro da sua caixa com formato de coração durante semanas. Eu fui atraído pela sua armadilha de piche, né? Que é grudenta e não deixa a pessoa sair, ela se afoga nessa armadilha. I wish I could eat your cancer when you turn black. Então, eu gostaria de comer o seu câncer ou de absorver ele quando você aí se escurece, você entra no seu lado escuro, né? Deixa o seu lado escuro aflorescer, ou seja, a parte raivosa da Courtney Love, que é muito bem documentado, né? Então a gente tem essa música aí de ponderação, de dualidades e de muitas coisas se misturando ao mesmo tempo, e um Kurt Cobain aí ponderando a sua vida e o que ia acontecer com todas essas coisas agindo em cima dele, né? A fama que ele não gostaria, um relacionamento abusivo, uso de drogas com certeza, uma filha para nascer, e aí tendo que cuidar com a fama, uma banda para sustentar e outras coisas, né? Dinheiro, fama, mulheres, drogas e todas essas coisas que mudam muito a cabeça de uma pessoa, e infelizmente acho que foi demais para ele e ele acabou tirando a própria vida. Mas essa então foi a Heart Shaped Box. Tem um entendimento melhor dessa letra, sabe alguma curiosidade do Nirvana que eu não sei? Pode deixar embaixo nos comentários, porque eu realmente não conheço muito sobre a banda. Quer pedir uma música para o próximo episódio, independente de estilo ou artista, pode deixar embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.